Alcançando uma medida de consciência espiritual. Estamos no caminho espiritual apenas com um propósito: construir a consciência espiritual. Embora muitos de nós achem que a maioria dos nossos males e discórdias humanas desaparecem e que harmonias maiores são estabelecidas em todos os nossos relacionamentos humanos, essa não é a razão de estar no caminho. Essas são apenas as coisas adicionadas que vêm. Nascemos em um estado humano de consciência, isto é, em uma consciência que aceita dois poderes. Passamos por vidas de desarmonia, discórdia, pecado, doença e, finalmente, morte. E a única maneira de vencermos com sucesso o mundo do erro é através do desenvolvimento da consciência espiritual. Se somos iniciantes ou atingimos o estágio ou a estatura de um professor espiritual desenvolvido, ainda estamos no processo de construção da consciência espiritual e, exceto em raros momentos de iluminação, nunca chegamos ao ponto de alcançá-la em sua plenitude. Há alguns momentos de meditação em que atingimos essa plena e completa realização, mas esse é o último dos nossos trabalhos e chega aos poucos, e raramente a esses poucos. É então que o casamento místico ou união consciente com Deus é alcançado. Provavelmente, no que é chamado de ascensão, pode ser possível atingir e manter a plenitude da consciência espiritual, mas certamente, durante a nossa experiência na Terra e a de todo fundador místico e religioso conhecido, a completa união com a fonte raramente é alcançada. Portanto, pode-se dizer sinceramente de todos nós, estudantes e professores, que estamos continuamente construindo a consciência espiritual. Na realidade, existe apenas uma consciência, mas nutrimos um senso material dessa consciência. E o que é que constitui um senso material de consciência? É esse estado de pensamento que depende do mundo exterior para o seu bem, depende de pessoas para a companhia, contas bancárias, posições ou heranças para suprimento. Sempre depende de algo ou alguém no mundo. A consciência material vive sob a lei da infecção, contágio, doença herdada, valores alimentares, clima, economia e governo. Ela acredita que uma mudança de governo pode provocar uma mudança nas condições econômicas, para cima ou para baixo. Sempre as pessoas no estado material de consciência estão sob a lei do bem e do mal. A consciência espiritual não está sujeita às leis ou condições deste mundo. Antes que seja possível desenvolver a consciência espiritual, precisamos entender sua natureza. A consciência espiritual é a consciência que não odeia ou teme o erro ou o mal de qualquer forma. Podemos medir nosso progresso pelo grau de nossa percepção de que Deus no meio de nós é o único poder. Quando podemos olhar para as más condições do mundo, seja na forma de um germe, uma bala ou uma bomba, com graças a Deus, não posso temer isso, não posso odiá-lo, só posso dizer, Pai, perdoa-o. E estamos atingindo a consciência espiritual. Mas isso vem aos poucos. A consciência espiritual está se desenvolvendo progressivamente, aprofundando e enriquecendo, conforme podemos perceber que não temos que temer o erro, combatê-lo ou destruí-lo. Aprendemos que Deus é Espírito, que o poder de Deus é poder espiritual, e este é o todo poder, o único poder. A consciência espiritual abre um novo reino da vida aqui na Terra. Não há necessidade de esperar até que uma pessoa envelheça e passe a experimentá-la. A realização espiritual pode acontecer a uma criança. Quando isso acontece, seja uma criança ou alguém que já tenha passado muitos anos, representa a maturidade espiritual, que não está sujeita às coisas, pensamentos ou poderes deste mundo. Os de consciência espiritual podem andar pelo mundo e não serem tocados por ele. Eles podem andar no meio da guerra e não se machucarem. Eles podem estar no centro de infecção, contágio e epidemias e nunca serem tocados. Eles podem passar por pânico e depressão e não serem afetados por eles. O motivo? A consciência espiritual não está sujeita às leis ou poderes materiais ou mentais,
porque eles não são poder. Na mesma medida em que atingimos a consciência espiritual, estamos livres das discórdias e desarmonias do mundo. Nos breves momentos em que a atingimos plenamente, não há vestígios de sentido mortal. Até o próprio corpo aparece mais como luz do que como matéria, como incorpóreo e não como corpóreo. A consciência espiritual não está sob a lei, está sob a graça. Ela vive, se move e tem o seu ser pela graça. É intocada pelas crenças deste mundo. Aqueles que alcançaram uma medida dela vivem mais pela graça e por toda a palavra que sai da boca de Deus do que pelo pão. A plenitude da consciência espiritual foi expressa pelo Mestre. Eu venci o mundo. Meu reino não é deste mundo. Minha paz vos dou, não como o mundo a dá. No Sermão da Montanha, o Mestre ordenou àqueles a quem ele estava falando que não resistissem ao mal. Ele deve ter dito isso a discípulos, apóstolos ou estudantes avançados, porque mesmo um professor espiritual não podia sair pela rua e com razão dizer a alguém: não resista ao mal, pois a pessoa responderia imediatamente: devo deixar um ladrão me roubar? Ou devemos deixar alguma outra nação lançar bombas sobre nós? Não resista ao mal. Pode ser dito apenas àqueles com alguma medida de consciência espiritual, aqueles que já perceberam que o mal de qualquer natureza não poderia ter poder sobre eles, uma vez que são conscientemente governados por Deus. Deus é espírito, seu poder é espiritual, e além do seu poder, não há outro poder. Uma pessoa ancorada nessa verdade pode olhar para os germes, para as balas e as bombas e não resistir ou lutar contra eles, não tentar vencê-los ou acabar com eles, mas perceber: Pai, perdoa-os, eles acham que têm poder. Podemos, diante das condições do mundo de hoje, dizer a nós mesmos: não preciso temer, essas coisas têm apenas poder temporal, e o que isso pode fazer comigo, vestido como eu estou da armadura de Deus, vestido da consciência espiritual, permanecendo na palavra da verdade, vivendo e tendo meu ser em Deus? Que poder pode ter o poder temporal? Deixe-me trazê-lo um pouco mais para casa. Suponha que sua comunidade seja avisada de uma epidemia iminente. Se você discutir isso com seu professor espiritual, a resposta deve ser: não temas, é apenas poder temporal. Não temas, Deus é espírito e o espírito é o único poder, a única substância, a única atividade, a única lei. Os germes não têm poder, uma epidemia não tem poder. Deus é espírito e todo o poder que existe deve ser espiritual. Isso não deixa espaço para outros poderes. Não resta energia para os germes, para as balas, nem para as bombas. Por quê? Porque o poder infinito é poder espiritual. Talvez você tenha passado por alguma epidemia e meios metafísicos ou espirituais provaram que a epidemia não era um poder. Provou-se que os germes não eram nada ou a discórdia não chegou perto de sua morada, ou se tocou em você foi rapidamente enfrentada, não pela força ou pelo poder, mas por conhecer a verdade que Deus é espírito. Esse estado de consciência é que muitos de nós já alcançamos em certa medida, mas nunca ficaremos satisfeitos até atingirmos a plenitude e a maturidade da consciência espiritual. Pensando momentaneamente nos dias que antecederam nosso estudo e prática de ensinamentos espirituais, podemos ser gratos pelo grau de progresso já alcançado. Uma marca da consciência espiritual é o grau em que aprendemos o não poder de tudo que existe como efeito, seja o homem cuja respiração está em suas narinas, suas teorias de contaminação ou seu estoque de bombas. A extensão em que não temos mais medo disso atesta a medida de nossa consciência espiritual. Consciência espiritual reconhece a consciência como suprimento. Outra maneira pela qual a consciência espiritual pode ser medida abrange o assunto do suprimento, mas o suprimento em larga escala. A oferta de dinheiro é, obviamente, uma faceta disso, mas apenas uma.
Existem formas de suprimento muito mais importantes para nós do que dinheiro, embora muitos não acreditem nisso. Veremos, à medida que a vida se desenrola, que o assunto do suprimento nos toca a cada passo do nosso caminho e todos os dias da nossa vida. Vivendo em um estado material de consciência, a vida é preocupar-se em obter, alcançar, conquistar, tudo baseado no fato de que aqui é um mundo de suprimentos. Como vamos atrair isso para nós? Toda a vida humana é dedicada a atrair para si mesma algo de fora do mundo, atrair para si mesma conhecimento, força, mais anos de vida, mais saúde, dinheiro, mais oportunidades ou mais propriedades. Toda a vida humana é dedicada à aquisição. A verdade é que incorporamos em nós mesmos suprimentos infinitos e nada mais pode ser adicionado a nós. Qualquer falta em nossas vidas se deve à nossa inconsciência da verdade de que nossa consciência é infinita. Falta não tem nada a ver com nada aqui. Nós somos consciência infinita e o que não podemos encontrar em nossa consciência, não vamos descobrir no mundo. A consciência é a fonte a partir da qual temos que começar, e o que quer que evolua vem dessa consciência. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Tudo que Deus tem é nosso. Temos tudo que existe, temos o infinito. Em um estado material de consciência é provável que digamos: não, isso não pode ser verdade. Muitas pessoas têm mais do que eu. Mas isso só é verdade quando medido a partir de uma base materialista que dividiria a oferta existente. No espírito não há divisão. No reino espiritual há apenas um número. Esse é o número 1. E eu incorporo dentro de mim a plenitude desse número. Tudo que o Pai tem é meu por causa da minha unidade com Deus. A consciência material vê 3,5 bilhões de pessoas no mundo e apenas tantos dólares, tanto ouro, tanta prata, tantas árvores, tantas colheitas e todas elas devem ser divididas. A consciência espiritual revela que se tivermos apenas alguns pães e peixes, poderemos alimentar as multidões. Não existe divisão, existe apenas multiplicação, multiplicando-se repetidamente e infinitamente. Quando Elias se aproximou da pobre viúva que tinha apenas um punhado de farinha e algumas gotas de óleo, ele não perdeu tempo orando a Deus para lhe dar mais. Ele conhecia a lei espiritual do suprimento e primeiro pediu que ela lhe fizesse um pedaço de pão. Era como se ele tivesse dito a ela: o que você tem em casa? Porque espiritualmente esse é o segredo do suprimento. O que você tem em sua consciência? Não olhe para o mundo e veja o que desejar e pedir. Não forme uma ideia do que gostaria e depois ore a Deus por isso. Pergunte a si mesmo: o que eu tenho em minha consciência? O único suprimento que você terá é o que começa a servir. O pão que você joga na água é o pão que voltará como seu suprimento. Se você tocar no pão de outra pessoa que foi colocado nessa água, seus dedos serão queimados. Você tem direito apenas ao que dá, assim como não tem mais direito à vida do que aquilo que dá a vida. Qualquer pessoa no caminho espiritual que acredita que pode tirar mais da vida do que está colocando nela, não está contando com o dia do acerto de contas. Aqueles que têm mais, deles mais será exigido. Comece a evoluir espiritualmente, retirando seu olhar do mundo e das coisas do mundo, seus desejos e vontades, e viva espiritualmente. Viva do ponto de vista do que você pode dar ou adicionar ao mundo, para que se algum dia um monumento for construído sobre seu corpo ou suas cinzas, não dirá o que você tanto alcançou no mundo, mas sim quanto você deu ao mundo. Vamos construir esse tipo de epitáfio. O que eu tenho em casa agora? Em um universo espiritual, estamos pensando em termos de dons espirituais. Um dos maiores presentes que temos é o presente da oração. Portanto, se não temos mais nada em nossa consciência além desse dom, podemos começar a dar na forma de oração. Oração por nossos inimigos, pelo mundo, por nosso próximo. Não há ninguém em todo o mundo que não tenha algum traço de amor nele.
Embora existam muitas pessoas que não dão nenhuma evidência de amor, mas todo mundo tem no centro do seu ser o amor. Amor que pode ser expresso em serviço, amor que pode ser expresso em gratidão, cooperação, compreensão e perdão. Todo mundo tem algum dinheiro ou roupa, algo que pode ser dado ou contribuído para aqueles que parecem não reconhecer a natureza infinita do armazém a que podem recorrer. Atrair do armazém espiritual. Conhecendo a verdade do armazém infinito interior, podemos extrair da consciência não apenas tudo o que é necessário para o nosso desenvolvimento particular, mas 12 cestos sobrando para compartilhar. Qualquer demonstração que apenas supra apenas nossas necessidades não é uma demonstração espiritual. O espírito não opera dessa maneira. Podemos decidir retirar o primeiro dólar da receita da semana e reservar uma contribuição impessoal para as atividades da comunidade. Podemos decidir que, como isso não é nosso, mas é do armazém infinito, aumentaremos esse dólar de saída, por causa do aumento de entrada que deve inevitavelmente se seguir. Porém, espiritualmente, o aumento não pode ocorrer até que a saúde ocorra. Esse é o inverso do conceito materialista de que, se o dinheiro chegar, só então o soltaremos. No universo espiritual, nós o soltamos para que ele entre. Isso se aplica a todas as facetas da vida. Existem muitos pedidos de ajuda vindos de pessoas que gostariam de companhia. Minha resposta é: eu não acredito que você queira companhia. Acho que você está procurando um companheiro e não estou nesse ramo, então não posso ajudá-lo. Querer um companheiro é bem diferente de querer companhia. Qualquer pessoa no mundo pode ter companhia, porque Deus plantou essa qualidade em todas as pessoas e tudo o que alguém precisa fazer é compartilhá-la. Companheirismo não é algo que obtemos de outro. Companheirismo é algo que damos ao outro. Portanto, ter companhia significa, antes de tudo, dar de uma forma ou de outra. Seja para seres humanos, animais ou para as árvores no parque ou as roseiras, devemos derramar companhia ao mundo, mesmo que não seja nada além de gostar de observar o sol, a lua e as estrelas. Então a companhia flui de volta para nós, mas será a companhia que lançamos sobre as águas. Quantos de nós, há muitos e muitos anos, acreditamos que outros estavam nos mantendo em condenação, falta de perdão ou queixas contra nós, sem percebermos que nós é que estávamos fazendo isso e não eles? Ninguém pode nos perdoar enquanto carregamos a falta de perdão dentro de nós. O suprimento de perdão pelo qual estamos orando eternamente, estamos escondendo de nós, até percebermos. Eu realmente não me importo se você me perdoou ou não. Essa é a sua demonstração. Tudo o que me importa é que eu te perdoe. Perdoo livremente todos aqueles que me ofenderam. Perdoo livremente todos aqueles que me usaram com maldade. Perdoo livremente todos aqueles que me criticaram, julgaram ou me condenaram. Faço isso livremente, porque não consigo viver sem esse eterno senso de perdão. Se há quem não queira me ver sob essa luz, é a demonstração deles, não a minha. Minha demonstração é perdão. O assunto do suprimento desempenha um papel importante em nossas vidas. Até começarmos a viver como se fôssemos um com o Pai, como se tudo que o Pai tivesse fosse nosso, compartilhando nossos recursos, compartilhando perdão, cooperação, compreensão, paciência, seja o que for, a consciência espiritual ainda não nos tocou, tornando-se ciente da presença que habita em nós. O estudo da verdade é a menor parte da demonstração de nossa vida. Muitos estudantes estudam demais. É preciso uma declaração muito pequena da verdade para despertar nossa consciência em ação, e então é essa ação que gera o desenvolvimento de nossa consciência espiritual. Não é o que lemos que o faz, é o que fazemos com o que lemos que o faz. A palavra de Deus, a verdade em nossa consciência, é o que vivemos e, portanto, devemos praticá-la a cada poucos minutos, a cada meia hora ou a cada hora,
fazendo uma pausa para lembrar de alguma afirmação da verdade. Alguma palavra de Deus deve ser mantida em nossa consciência ao longo de nossos dias e noites, e eventualmente seremos alimentados mais por essas mesmas passagens da verdade do que pela comida que ingerimos. Podemos chamar isso de praticar a presença de Deus. Ponderar a palavra de Deus e mantê-la em nossa consciência é meditação contemplativa. Leva apenas alguns meses desse tipo de vida até que uma nova experiência chegue até nós. Então, em algum momento de necessidade, quando não estamos pensando a verdade, uma palavra da verdade entrará em nossa consciência a partir do invisível, algo que nós mesmos não pensamos conscientemente. Neste ponto de nosso desenvolvimento, quando podemos abrir nossos ouvidos e receber transmissões de dentro, estamos vivendo pela graça, sem pensar em nossa vida, sabendo que há uma presença e um poder invisíveis que trazem harmonia à nossa experiência sem esforço consciente. Existe um espírito que habita em nós, é invisível e não podemos vê-lo com nossos olhos, é incorpóreo, não podemos sentir, mas podemos experimentá-lo. Podemos saber que está lá por seus frutos, porque com a percepção e realização de sua presença, instantaneamente perdemos todo o medo. Não podemos mais ter medo da vida ou de nenhuma das experiências da vida e nem da morte. Nem a vida e nem a morte podem nos separar da vida de Deus, nem da vontade de Deus. Qualquer que seja a vontade de Deus para nós, na Terra ou no próximo plano, essa vontade de Deus será feita, porque Ele plantou seu Filho em nós para garantir que isso aconteça. Se isso fosse verdade apenas para um indivíduo e não fosse possível para todos nós, não haveria um Deus verdadeiro. Mas Deus existe, e o Mestre revelou isso em sua declaração. Não chameis a ninguém vosso Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, que está no céu. Este Pai é seu e meu, em proporção à nossa capacidade de abrirmos nossa consciência para Ele, nos rendermos a Ele, estarmos dispostos a viver não pela força e nem pelo poder, guardando a espada, parando de ficarmos zangados, ressentidos, odiosos ou com medo. Não que possamos fazer isso humanamente, mas a graça de Deus torna natural que tudo isso desapareça de nossa consciência. Abra-se à verdade de que o Espírito de Deus habita em você e, acima de tudo, pare com essa bobagem teológica de acreditar que Deus o deserta no seu momento de pecado. O céu o proíbe. É então que você mais precisa de Deus, se não acredita que Deus possa abandonar os seus. Nunca. Em qualquer momento em que você abrir sua consciência para perceber que existe um Filho de Deus, o Filho de Deus aparecerá para você, não necessariamente na forma, mas na consciência, e você ouvirá as palavras do Mestre. Nem eu te condeno, teus pecados te são perdoados. Ou sentirá que foi perdoado, que está livre. Essa é uma evidência da evolução da consciência espiritual. A consciência espiritual é uma percepção de que dentro de você está a substância de tudo que deve aparecer em seu mundo. Enquanto a consciência material é uma crença que você adquire, realiza e alcança de fora. A consciência espiritual é uma consciência de que tudo o que você precisa flui para você de dentro do seu próprio ser. Você chega a um nível de consciência em que fica claro para você que não depende de nada aqui fora, mas que para o seu bem deve reconhecer o infinito invisível. Em algum momento específico dentro de você, você diz: sim, a partir de agora, minha dependência estará no infinito invisível, no reino de Deus dentro de mim. Vou buscar fora cada vez menos. Assim, sua fé, esperança e dependência do mundo exterior mudam gradualmente para o reino interior, e o estado material da consciência cede a essa consciência espiritual, que é a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.